Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Os nossos irmãos que estão nos acompanhando, boa noite a todos. E antes de nós conversarmos um pouquinho, nessa noite queria convidar as crianças para irem com a Sara. Temos o Noah, temos a Jojo. O Ian já está lá atrás esperando, com a Sara e com a Isabelle. Muito bem. Nós ouvimos uma pergunta, como a Zélia falou na semana passada, bastante provocativa. E acredito que muitos tiveram dúvida na hora de responder uma pergunta que parece simples. E parece que dentro de nós, às vezes, há uma convicção tão grande, até o momento em que nós nos deparamos com uma pergunta que coloca essa convicção em xeque. E isso é bom. Porque um dos aspectos que nós vivenciamos, principalmente na igreja contemporânea, é que nós vivemos um momento da história da igreja onde é quase proibido pensar. Ou seja, onde você praticamente tem que assimilar tudo o que se ouve e tem que acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. E é interessante que na história nós vamos encontrar em Atos os irmãos chamados bereanos. E Paulo ressalta a vida desses irmãos bereanos, porque tudo aquilo que eles ouviam, eles pegavam aquele histórico e eles analisavam à luz das Escrituras, para entender se aquilo era uma verdade ou não. E dentro de nós, por nós não fazermos isso, muitas vezes nós tornamos um sofisma uma verdade. E o que é um sofisma? É um engano que se assume como uma verdade. E boa parte da nossa realidade cristã, em muitos momentos, ela está pautada sobre sofismas. Que nós ouvimos, nós não analisamos isso à luz das Escrituras, e por ser alguém que nós achamos que é alguém legal, alguém que é bacana, nós tomamos como uma verdade. Então eu quero encorajar os irmãos a todas as vezes que vocês ouvirem alguém ministrando aqui na MOB, que você durante a semana medite sobre isso e estude sobre isso, para saber se isso é uma verdade ou não. Por isso é importante os textos que nós compartilhamos. E por isso que é importante esses textos serem a base do diálogo e da conversa nos grupos. Porque o intuito não é que você apenas ouça algo e acredite que aquilo é verdade, mas que pelas Escrituras você possa encontrar essa verdade e mais do que saber, isso é uma verdade, que ela seja uma verdade na sua vida. Então, sempre tenha isso como uma pauta da sua vida. Todo livro é bom, até o momento em que você expõe a eles as Escrituras. E hoje existem muitos autores que são renomados, que quando você vai colocar à luz das Escrituras aquilo que ele está escrevendo, você vai ver que é mais uma perspectiva humanista do que bíblica. E a gente fica reproduzindo isso à torta e à direita. E fica falando, e às vezes tem pessoas que pregam em cima disso. Então cuidado, medite dia e noite, para que você possa saber exatamente se aquilo que você está ouvindo, vendo, lendo e reproduzindo é bíblico ou não. Ok? Vamos abrir nossas escrituras em Oséias capítulo 6, versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o caminho de volta. Talvez esse é o caminho mais difícil de nossa vida. Porém, ele é o caminho mais decisivo. E Oséias, o profeta Oséias, ele é um profeta muito intrigante, porque ele é muito direto em suas palavras. Imagine um profeta que tem uma metralhadora na sua mão e ele não sai atirando para todo lado, mas todo tiro que ele dá é preciso. E esse profeta, seria muito importante os irmãos estudarem, olharem os seus escritos, ele vai trazer muito
as práticas do seu povo contemporâneo com relação à aliança de Deus. E ele vai refutar muitas atitudes que profetas, que sacerdotes, que pessoas do governo, que famílias, que homens, que mulheres, que crianças estavam tomando naquele momento. E no capítulo 6 ele faz um convite. Ele fala assim: vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e vai curar as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos fará reviver. No terceiro dia, Ele se levantará e nós viveremos em Sua presença. Que nós conheçamos e que nos esforcemos para conhecer o Senhor. Que Ele virá, é certo como amanhã. Ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Quer estejamos esperando Deus, ou quer não estejamos o esperando, Ele vai vir. E a questão é, quando Ele vai vir, o que Ele vai fazer conosco? E essa é a pergunta que Oséias faz na sequência. Efraim, o que eu vou fazer com você? Judá, o que eu farei com você? Pois seu amor é fiel como a névoa da manhã. O que é a névoa? É algo que está presente por um curtíssimo tempo. E logo ela se dissipa e vai embora. Ou seja, ele está dizendo para eles que o amor deles é comparado com uma névoa. É uma declaração que dura pouco tempo. E ele fala: este é o motivo de eu tê-los feito em pedaços por meio dos profetas, de tê-los matado com as palavras da minha boca. O juízo sobre vocês brilha feito a luz, pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Olha que aspecto importante que Oséias vai nos trazer, e isso tem tudo a ver com aquilo que nós desejamos compartilhar hoje, no conceito ou no princípio ou na realidade do caminho de volta. A primeira coisa que ele nos diz é que há um convite. Esse convite continua ecoando em nossos dias. Porém, este convite está cada vez mais abafado em nossos dias. Apesar dele continuar ecoando, ele continua cada vez mais abafado. E o lugar onde esse convite deveria ganhar força na sua comunicação é o lugar onde ele mais está sendo abafado. Porque o primeiro aspecto que nós vamos perceber é que este convite existe porque eu e você somos pecadores. Ou seja, eu e você temos uma dívida impagável diante de Deus. E os nossos comportamentos são resultado da nossa filiação natural, porque somos filhos de Adão. Boa parte da nossa vida e da nossa teologia de criação de filhos está baseado no comportamento que eles devem ter. Está baseado nos versículos que eles precisam decorar. Está baseado nos lugares que eles devem frequentar e as coisas que eles não devem fazer. Porque nós, muitas vezes, acreditamos que os nossos filhos já nasceram com o coração totalmente voltado para Deus. Só que isso não é uma realidade. Porque eles são filhos de Adão. Logo, desde o seu nascimento, eles já estão em rebelião contra Deus. Por isso, o seu comportamento não é o comportamento de alguém que, nossa, ele aprendeu com seus amiguinhos. Não, o comportamento é um resultado da natureza que nós temos. Por isso, todos nós, em algum momento, vamos ter que fazer o caminho de volta. E frequentemente vamos ter que estar nos voltando para esse caminho, porque nós os desgarramos deste caminho. E Oséias está dizendo, olha, precisamos voltar para o Senhor. Porque Ele está nos ferindo.
Ele está abrindo as nossas feridas. Ele está expondo as nossas mazelas. E nós temos ouvido em todos esses dias que o Espírito é alguém que está constantemente nos lembrando do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que é difícil nós desenvolvermos uma sensibilidade para a voz do Espírito? Porque nós romantizamos a voz do Espírito. A gente acha que o Espírito vai nos tratar da mesma maneira que as pessoas nos tratam nas mídias sociais, pela imagem que nós construímos para as outras pessoas. Mas, na verdade, o papo do Espírito conosco é um papo reto. Porque ele vai trabalhar para dizer constantemente e nos lembrar constantemente que nós somos pecadores. Só que nós passamos boa parte da nossa vida cristã dentro de um aspecto de engano. Porque a primeira coisa que acontece quando nós nos convertemos é que nós dizemos, agora eu sou um homem justo, porque eu fui justificado por Cristo. E realmente Cristo nos justifica. Mas a questão é, você vive exatamente como Cristo? Não. A questão é, você deixa de pecar? Não. A questão é, você deixa de ter pensamentos impuros? Não. Então continuamos sendo pecadores. Qual que é a diferença de um pecador que se voltou para o Senhor e passou pelo processo da conversão e da regeneração, como vamos falar hoje, com um pecador que não passou por esse processo? É a consciência de quem somos. É a consciência de que somos pecadores. Nós não estamos mais com a mente cauterizada com relação ao pecado. Agora, qual que é o problema? Que nós gostamos de sermos enganados. Nós gostamos dos falsos ensinos, porque o nosso coração é enganoso. Então, a tendência do nosso coração é ir para um falso ensino, porque aquilo nos faz bem. Quando, na verdade, o ser confrontado como alguém que está em constante estado de ser alguém pecador é confrontador, nos deixa desconfortáveis. É muito legal quando a gente recebe um elogio, mas é extremamente desconfortável quando o nosso pecado é exposto. Eu vou contar uma coisa legal que aconteceu em casa essa semana. Sabe quando você não perde a oportunidade de ficar quieto? E se você pudesse voltar no tempo e falar assim, cara, eu não vou falar isso. Eu fui tentar tirar uma moralzinha. Cheguei em casa, né? Cheguei na cozinha e falei assim, nossa, o café estava pronto quando você levantou. Estava na mesa o café, bonitinho. E eu não vi nenhum stories do Instagram sobre esse momento na sua vida. Eu achei que eu estava, né? Achei que eu estava por cima da carne seca. E a Zélia, com aquele jeitinho todo peculiar que ela tem de nos destruir, ela falou assim, pois é, eu nunca vi um story seu no Instagram falando de todas as vezes que eu deixo café para você pronto de manhã. Naquele momento, eu comecei a rir. Eu ri sem parar, mas era um riso de vergonha. Eu falei assim, obrigado por destruir o meu dia. Eu perdi o rumo de casa estando dentro de casa. E aquilo eu comecei a pensar, pois é, quantas vezes nós abafamos a voz do Espírito, que a todo momento está destruindo as imagens que nós tentamos construir a respeito de nós mesmos. E
Por isso o convite de Oséias, ele é muito importante. Porque ele não está falando para um povo que não conhece a Deus. Ele está falando para um povo que conhecia todos os preceitos da aliança de Deus. Um povo ao qual Deus fez um juramento e uma promessa. Um povo que estava ocupando uma terra que Deus havia dado a eles. Um povo que tinha a lei, que tinha as escrituras, um povo que celebrava as festas, um povo que se apresentava no tabernáculo para oferecer os seus sacrifícios. Não era um povo desconhecido, mas que em algum momento da sua história permitiu que o pecado cauterizasse a sua mente e eles se achassem mais importantes do que de fato eram no aspecto da sua relação e da sua postura para com Deus. Então, todos nós, em algum momento, precisamos trilhar o caminho de volta. E à medida em que nós trilhamos esse caminho de volta, os nossos conceitos a respeito de Deus, do reino, da igreja, da nossa vocação, eles vão mudando. Por que eles vão mudando? Porque nós estamos, na medida que vamos trilhando esse caminho, nos aproximamos cada vez mais da verdade. E essa verdade vai expor tudo aquilo que nós pensamos. Vai expor tudo aquilo que nós desejamos. Então, talvez, o reino que você deseja hoje não seja o reino de Deus, propriamente dito. Talvez o conceito que você tem na sua cabeça hoje do reino de Deus não seja, de fato, o conceito da realidade de quem, de fato, o reino de Deus é. E nós vamos ver que um homem passou por este mesmo checkmate, e esse homem era Nicodemos. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, lá talvez acho que em fevereiro, nós estávamos em um culto lá na base, e eu falei sobre as pessoas que constituíam o Sinédrio. Lembram quem eram essas pessoas? Os membros do Sinédrio eram homens que não apenas eram extremos conhecedores da lei de Deus, mas muitos nos dias de Jesus que faziam parte desse Sinédrio, eles eram figuras políticas. E eram homens que não apenas deliberavam sobre a ordenação religiosa de como as coisas tinham que acontecer dentro do templo, como as coisas tinham que acontecer dentro da sinagoga, como também como as coisas tinham que acontecer no relacionamento social dentro da cidade. E esses homens, eles também deliberavam sobre a relação nacionalista entre Israel e Roma. E Nicodemos era um componente deste sinédrio. E esse homem vai ter com Jesus para ter um diálogo com ele. E a pergunta que Jesus fez para ele foi tão desconcertante quanto a afirmação que a Zélia fez para mim. Basicamente, Jesus estava dizendo para Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos, tudo o que você sabe sobre o reino de Deus é um sofisma. E por que é um sofisma? Porque ele não é uma realidade a qual você está acessando. Quando tudo o que você sabe é um sofisma na sua cabeça, quando isso não está presente na sua prática de vida. Você está se auto-enganando quando você muitas vezes afirma que Cristo é o Senhor da sua vida, mas na prática ele não está regendo a sua vida. Você está cauterizando a sua mente, dizendo que aquilo é uma verdade, mas aquilo é uma verdade do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do Twitter, do Orkut. Uma verdade subjetiva. E Nicodemos, ele foi confrontado com essa verdade que tudo aquilo que ele sabia a respeito da lei, dos profetas, dos escritos poéticos, não era uma realidade acessível para ele. Estava apenas no campo do pensamento.
Estava apenas no campo dos conceitos, estava apenas no campo histórico, estava apenas no campo da tradição, mas não era uma realidade presente em Nicodemos. E aí Jesus fala para ele: Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Porque lá em João capítulo 3, versículo 10, Jesus vai dizer que essa realidade do reino visível, acessível, estava relacionada com o testemunho da pessoa do Filho de Deus. Estava com o testemunho palpável, factível, de tudo aquilo que Nicodemos acreditava. Porque Nicodemos acreditava no Messias, mas ele olhava para Jesus apenas como um mestre, que tinha algumas características messiânicas. Por isso ele vai dizer: você é um bom mestre. E você é enviado de Deus porque as coisas que você faz provam que você é de Deus. E Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo para você entender basicamente que eu sou o Messias. Você precisa passar por uma profunda experiência no seu interior que vai modificar a maneira com que você vê todas as coisas. Ontem eu comentava com a Zélia sobre uma situação e eu falava assim: essa pessoa, ela só vai ter uma real mudança na sua postura de ver, de fazer e de pensar quando ela passar por uma profunda mudança no seu interior, por uma profunda experiência no seu interior. E era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Mas como essa mudança acontece? Uma das obras do Espírito, que nós já ouvimos o pastor Darlan falando, eu já comentei, nos grupos foi trabalhado isso, é que o Espírito realiza obras em nosso interior. Todas as obras em nosso interior, elas são 100% um resultado da ação do Espírito, mesmo as obras que dependem de posturas nossas. Por quê? Porque o arrependimento, que é o primeiro passo dentro dessa obra do Espírito, tem a ver com o reconhecimento, a consciência do nosso estado pecaminoso. E nós só podemos ter essa consciência porque é o Espírito que está fazendo isso dentro de nós. Ele está nos convencendo, somos pecadores. Não importa o tempo de jornada, não importa o tempo de caminhada, não importa a função que nós exercemos dentro do ambiente da igreja, não importa. Todos nós somos pecadores. E o maior pecado que existe hoje é quando você endeusa o pastor. E aí quando o pastor comete algum tipo de pecado, você fala assim: nossa, mas ele é tão santo. Não, ele também é pecador. Nossa, mas aquele homem lá também é um pecador. Nossa, mas o meu bebezinho também é um pecador. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós precisamos da graça de Deus e precisamos do Espírito, para que possamos deixar a nossa vida de pecados para desenvolvermos uma vida dedicada a Deus. Mas isso não acontece quando nós não vivemos uma vida de arrependimento. E o arrependimento tem a ver com essa consciência de que somos pecadores. E esse arrependimento está presente na vida do filho pródigo, por exemplo, que não está presente na vida do irmão mais velho que permaneceu com o pai. Porque o filho pródigo, ele está lá, participando de uma refeição saborosa, deliciosa, com companhias agradáveis. Ele está lá comendo a sua bolotinha, juntamente com seus amigos porquinhos, comendo uma lavagem bem saborosa. E ele cai em si. E ele fala: o que eu fiz da minha vida? Esse é o arrependimento.
Quando você cai em si e fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas o arrependimento por si só, ele não é completo. Porque não basta você reconhecer o pecado, não basta você ter consciência do pecado, você precisa se voltar o seu coração para aquilo que Deus disse. Ou seja, não bastou aquele jovem pensar assim, puxa vida, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Ele teve que acreditar que o seu pai era amoroso o suficiente para recebê-lo, mesmo diante de todas as decisões equivocadas que ele tomou. Mesmo rejeitando a paternidade do seu pai. Porque quando ele reivindicou a herança ela estava disponível quando? Quando o pai morria. Quando ele reivindicou a herança, ele estava dizendo para o pai, para mim, você morreu. Para mim, a partir desse dia, você não existe mais. Porque eu estou reivindicando algo que eu tenho direito somente após a sua morte. Fisicamente, o seu pai continuava vivo. Mas quando ele reivindicou a herança, dentro do seu coração, ele tinha matado o seu pai. Mas naquele momento, quando ele caiu em si, ele teve que ter fé. Que quando ele voltasse para a casa do seu pai, o seu pai o receberia. Mas isso ainda não era suficiente, não bastava ele cair em si, não bastava ele ter fé que o seu pai ia recebê-lo. O que ele precisava fazer? Levantar do seu lugar e dar os primeiros passos. Isso chama-se conversão. Não basta nós termos consciência do convite, não basta nós termos consciência que o nosso Deus é misericordioso, é bondoso. Eu preciso transformar tudo isso em algo prático. Por isso, para o hebreu, o termo conversão significa uma volta total, integral do seu corpo para um novo caminho. Significa algo totalmente radical na sua vida. Que foi exatamente a postura que aquele filho pródigo teve. Assim como ele foi radical para matar o seu pai no seu coração, ele teve que ser radical para voltar para a casa do seu pai. Ao mesmo tempo, a conversão tem um aspecto legal, que é você voltar ao lugar ao qual você deixou. E todos nós deixamos um lugar chamado Jardim do Éden. Porque não foi apenas o homem Adão que foi expulso daquele lugar, mas toda a humanidade que estava em Adão. Então, eu e você, todos nós, temos que voltar ao lugar de onde uma voz continua ecoando. Onde você está? Isso tem que ser uma postura que ela é prática, ela é pragmática. Ela tem que ser real e ela tem que ser concreta. Não é apenas uma declaração. Não é apenas uma fala, não é apenas um desejo, é uma ação prática. Onde você precisa trilhar esse caminho de volta. E por ser um caminho que te leva a um lugar de novo, ele também é uma ação posicional, onde você está sendo reposicionado no lugar da qual nós somos gerados. Todas as vezes que nós estamos fora do lugar, nós precisamos nos arrepender e precisamos nos converter. O que é isso? Voltar ao lugar da posição correta. Isso acontece em inúmeros momentos em nossa vida. Inúmeros momentos em nossa vida. Só que
Uma coisa é quando isso acontece em nossa conversão. Outra coisa é quando nós precisamos voltar a este lugar porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque nós podemos relutar muito para voltar. Nós vamos nos sentir envergonhados. Por que que quando a Zélia falou aquilo eu perdi o rumo de casa estando em casa? Porque sutilmente ela me condenou. Sutilmente. De um jeitinho que só ela sabe fazer. É isso que o Espírito vai trabalhando em nós. Portanto, nós podemos ter o Espírito. Mas a questão é, qual é o nível de sensibilidade que nós estamos dando à voz do Espírito? Às vezes nós podemos colocar um fone de ouvido e colocar uma música bem alta. Porque a música produz sensações legais em nós. A música pode maquiar uma presença de Deus. Nós podemos forjar a presença de Deus com a música. Mas nós não podemos forjar a presença do Espírito, porque ela é real. Ou ele está, ou ele não está. E às vezes, nós estamos ouvindo uma música que tem a ver com o nosso momento, e podemos cair no erro que João Batista estava dizendo, olha, às vezes nós tocamos uma música de lamento e vocês estão dançando. Ou seja, não está sincronizado. E boa parte da nossa vida é desincronizada da voz do Espírito. Ela é cheia de coisas que aparentam ser. Porque nós amamos as sensações. Nós buscamos as sensações. Nós somos guiados pelas nossas sensações. Mas, na verdade, devemos ser guiados pela voz do Espírito. E essa voz do Espírito não precisa da construção de um ambiente para falar conosco. Mas ela precisa que nós removemos os nossos fones de ouvido para que nós possamos ouvi-lo. E isso faz parte do processo dessa conversão, desse caminho de volta. E é interessante que essa palavra conversão, ela aparece mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. 1000 vezes, mais de 1000 vezes, essa palavra está ecoando. Precisamos voltar, precisamos voltar, precisamos voltar. Precisamos ter uma postura prática, como diz Jeremias 25:5, que fala, olha, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. Vocês precisam se converter da malignidade das suas atitudes. Quantas vezes nós matamos o outro em nosso coração? Quantas vezes nós acusamos o outro do que ele não está fazendo? Do que ele não está observando? Porque é mais fácil abafar a voz do Espírito dizendo o que eu não estou fazendo, na medida em que eu estou acusando o outro. E toda acusação severa, ela sempre vai revelar aquilo que nós não fazemos. Quanto mais moralista você é, mais imoral você é no seu coração. É assim que nós somos. Quanto mais você acusa o outro do que o outro não está fazendo, mais você está tentando abafar aquilo que está de fato dentro de você.
E nós nos esquecemos que na medida que nós julgamos, nós somos julgados. A Bíblia não fala que você não deve julgar, mas entenda como você deve julgar. Ou você julga para condenar, ou você julga para promover um ambiente de arrependimento. E isso muda tudo. Quando você julga para condenar, você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Quando você julga para promover um lugar de arrependimento, você fala, eu faço coisas piores do que ele. E se você julga nessa medida, o que acontece com você? Você alcança a misericórdia. Agora, se você julga na medida da condenação, o que você alcança? Condenação maior. Porque você faz coisas mais terríveis do que ele. Você pode não fazer exatamente o que ele fez, mas isso não te torna mais justo e mais santo do que ele. Por isso, a conversão ela é radical. Tem a ver com essa questão prática que nos coloca em xeque. Abra lá em Atos capítulo 3, versículo 19. O texto vai dizer assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Olha que a palavra arrependimento e conversão aparecem juntas no mesmo texto. E essa palavra arrependimento aqui, ela é muito conhecida no Novo Testamento como metanoia. A metanoia não é uma conversão. A metanoia é uma mudança na maneira de pensar. O que é isso? É aquilo que nós falamos, o reconhecimento de que somos pecadores. Uma mudança da nossa estrutura de pensamento. Significa voltar o nosso pensamento de novo para Deus. Isso é metanoia. Ela acontece dentro de nós. Só que a palavra conversão aqui, ela tem a ver com essa postura prática, dessa disposição interior. Então, metanoia não é a ação prática de você voltar o seu caminho para Deus. Metanoia é você começar a pensar dentro de você, eu sou pecador, preciso da graça de Deus. Eu sou pecador e preciso mudar as minhas atitudes em resposta ao amor de Deus. Mas se isso não se tornou prático, em ações práticas na sua vida, então não houve uma conversão. E essa conversão, então, ela é uma ação que o Espírito nos impulsiona, mas ela é uma responsabilidade totalmente nossa. Deus não vai pegar você pela sua cabeça, pelo seu pescoço, e fazer o seu corpo virar 360 graus, para que você possa se voltar para Ele. Precisa ser uma decisão pessoal. Mas que nós, como homens descendentes de Adão, mulheres descendentes de Adão, nós não conseguimos fazer por conta própria. Até mesmo para isso, para algo que é uma responsabilidade totalmente nossa, nós precisamos do Espírito. Por isso, acredito que nós precisamos desenvolver uma maior sensibilidade para a voz do Espírito. E quanto mais eu respondo àquilo que o Espírito está me colocando, maior é a minha capacidade de ouvi-lo. Quanto mais eu abafo, maior é a minha dificuldade em ouvi-lo. O que eu acho incrível é como Deus trabalha de uma maneira, usando a matéria, usando os aspectos que são visíveis para nós, usando até mesmo a ciência para nos ensinar. Na medida em que nós perdemos a nossa capacidade auditiva, isso não volta mais.
O nosso sistema auditivo não é que nem o fígado. Se você perde uma parte do fígado, o que acontece? Ele se regenera. A audição não. Quanto mais você escuta coisa alta, maior é a velocidade com que a sua capacidade auditiva está se perdendo, está se autodestruindo. E pode chegar um momento em que você só vai conseguir ouvir se você colocar um aparelho. E muitos irmãos hoje, no ano de 2020, perderam tanto a capacidade de ouvir o Espírito que eles precisam de um aparelho para ouvi-lo. Só que esse aparelho, ele pode manipular sons, ele pode manipular mensagens. E esse aparelho pode ser uma pessoa, esse aparelho pode ser o que você está escolhendo ouvir, porque a voz do Espírito, ela sempre vai mexer conosco. Ela sempre vai mexer. Então, quanto mais eu não respondo ao Espírito, menor é a minha capacidade de ouvi-lo. Mas esse processo todo, ele ainda não é completo dentro de nós. Porque uma das evidências do caminho de volta é quando você começa a dar passos concretos em direção àquele lugar, como diz na carta à igreja de Pérgamo, se não me engano, que eles tinham que voltar ao lugar de onde caíram, que era o lugar do primeiro amor. E quinta-feira nós falávamos sobre isso no grupo, que pra gente o lugar do primeiro amor é aquele lugar onde a gente levantava a mão, estava totalmente apaixonado por Jesus, porque tinha acabado de aceitar Jesus, e que saía nas ruas pregando, aquela coisa toda. Pra gente o primeiro amor é isso. Só que eu trouxe uma pergunta que ela foi inquietante. Quantas vezes no primeiro amor a gente fez besteira? Quantas vezes no primeiro amor a gente falou coisas que ia fazer e não fez? Que a gente fez promessas para Deus e não cumpriu? Quantas vezes nós fizemos oração para Deus no primeiro amor que elas eram totalmente antibíblicas? Porque não é esse primeiro amor que a Bíblia está falando. O primeiro amor é o lugar daquele que nos amou primeiro. Não é o nosso primeiro amor. É o amor de Deus. E o amor de Deus é absoluto. E aqueles irmãos estavam sendo elogiados por Cristo, dizendo: olha, vocês fazem boas obras, vocês fazem grandes coisas, vocês refutam os falsos ensinos, vocês são um exemplo para muitas igrejas. Só tem um problema. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Portanto, se arrependa e volte ao lugar de onde você caiu. Ou seja, tudo aquilo que eles estavam fazendo já não era mais o fruto de um amor absoluto. Mas era talvez mecanismos de eles se sentirem preenchidos pelas coisas que estavam fazendo. Todas as vezes que nós fazemos as coisas para termos uma sensação legal, que nós fizemos uma coisa boa, nós já não estamos fazendo essas coisas a partir dessa realidade do amor absoluto de Deus. Ou seja, Deus já não é mais absoluto e totalmente suficiente para nós. Por isso, nesse processo desse retorno para Deus, existe uma obra do Espírito que ela é fundamental em nossa vida, que é o que nós chamamos do processo da regeneração. Eu queria destruir um sofisma aqui hoje. Você já ouviu muitas pessoas ensinando, talvez você já fala isso, que antes eu era uma criatura, agora eu sou filho. Não, aqueles que não aceitaram Deus, eles são criaturas. Aqueles que não aceitaram Cristo são criaturas. Mas aqueles que aceitam Cristo são o quê? Filhos. Você sempre vai ser filho de alguém. A questão é de quem é seu pai.
nunca deixaremos de ser criaturas. Abra lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e Gálatas capítulo 6, versículo 15. Parece que a gente começa a fazer parte de uma classe mais especial de humanos. Parece que as criaturas são aberrações. As coisas tortas. Mas olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, o que ele é? Uma nova criatura. Continua sendo criatura? Sim. Porque o que significa a expressão criatura? Significa um ser vivo que foi criado. Minha mãe, quando brigava comigo, falava assim, ô criatura! E eu achava aquilo uma ofensa. Não, agora eu vejo, nossa, obrigado por me elogiar. Porque significa que eu sou alguém vivo que foi criado pelo próprio Deus. Então ele fala, olha, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E olha que Paulo aqui está trazendo elementos dos aspectos do âmago da religiosidade judaica. Porque o que tornava um menino judeu era o fato de ele ser circuncidado. O que o tornava como alguém participante da promessa de Deus, o fato de ele ser circuncidado. Só que depois de Cristo, Paulo está dizendo, olha, isso aí é legal? É legal. É importante? É importante. Porém, isso foi apenas por um momento. A partir de agora, o que tem relevância de fato é se você é uma nova criatura. E qual é a evidência de que você é uma nova criatura? 2 Coríntios 5,17. É se tudo se fez novo. Quais são as evidências de que tudo se fez novo na sua vida? Então, todos continuamos sendo criaturas. E é interessante que esse termo criatura, anote aí, Gênesis capítulo 1, versículo 20 e versículo 30, que fala das criaturas dos animais. Gênesis 1, 20 e 30. Gênesis 2, 7 e Gênesis 6, 17 vai dizer a criatura como ser humano. Nós, humanidade. E Apocalipse 5,13 vai trazer o aspecto da criatura para os seres angelicais. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, que tem vida, é uma criatura. O que nos torna diferentes dos animais e dos seres angelicais é que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O que nos torna nova criatura? O fato de passarmos pela experiência real do arrependimento, da fé, da conversão e do processo da regeneração. O que é o processo da regeneração? É o que Jesus vai dizer para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Ou seja, tudo aquilo que foi deformado, tudo aquilo que foi desconfigurado por causa da quebra da aliança no Éden, precisa ser reconstruído em você. Porque nós nascemos, conforme Paulo escreve em Romanos 3,23, destituídos da glória de Deus. Nascemos com uma carroça vazia, que faz muito barulho, mas não tem nada. Isso é estar destituído da glória de Deus. Todas as obras que fazemos, boas ou ruins, é como uma carroça vazia andando numa estrada cheia de paralelepípedos. Aquela carroça que de longe você sabe que está chegando. Porque ela está vazia. E infelizmente, muitas pessoas hoje estão frequentando
o ambiente da igreja, mas são como uma carroça vazia. O máximo que consegue fazer é muito barulho. E nós, muitas vezes, atrelamos o barulho à obra do Espírito. Quando, na verdade, pode ser apenas o nosso homem vazio interior gritando. Marvel também é cultura, às vezes. Marvel também traz alguns ensinamentos bíblicos, às vezes. E para quem não assistiu o último episódio, olha, né? Spoiler aqui. O último episódio do Loki. Ele vai parar num lugar chamado O Vazio. E nesse lugar chamado Vazio, Loki vai encontrar várias personalidades de si mesmo. Olha que bíblico isso. Quanto mais vazio nós estamos, mais personalidades de nós mesmos nós vamos criar. E isso nós queremos comunicar às pessoas. Por isso fazemos barulho. À medida que nós abandonamos o lugar pactual da relação íntima e profunda com o Deus Trino, nós deixamos de sermos portadores da glória de Deus, participantes da herança de seu Filho. Dessa forma, nos tornamos criaturas caídas, sem a vida do Espírito e, portanto, sem esperança. Quanto mais vazio nós estamos, menos esperança nós temos. Porque ao final da nossa vida, ou melhor, quando Deus vem ao nosso encontro, e necessariamente não precisa ser no final da nossa vida, nós não temos nada. Estamos vazios. Estamos cheios de monumentos que nós levantamos. Estamos cheios de ídolos que nós erigimos. Mas o testemunho do Filho em nosso interior não há nada. E essa regeneração tem a ver com restabelecer em nós a condição original. Mas o que eu achei incrível na medida que eu estudava a regeneração é que na nossa cabeça parece que a gente quer voltar ao estado original de Adão. Quando a gente fala, né, voltar à origem, a primeira coisa que remete para nós é o quê? Adão, antes da queda. Mas vamos ver o que Paulo vai nos dizer. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 49. Você pode estudar depois também, se você quiser anotar, Romanos capítulo 5, do versículo 14 ao 19, que é quando Paulo vai falar sobre que por um homem entrou um pecado no mundo, e por um homem a graça de Deus superabundou, que é a pessoa do próprio Cristo. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49, vai dizer assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O que essa expressão quer dizer, alma vivente? Alguém que foi criado com vida. Esse é o Adão do Éden. O último Adão, no entanto, é um espírito vivificante. Qual é o último Adão? Cristo. Porque Paulo aqui está relembrando Romanos capítulo 5, que fala do segundo Adão, ou seja, do segundo homem. A humanidade perfeita na pessoa de Cristo. E ele está dizendo, este é um espírito vivificante, ou seja, é alguém que tem dentro de si um poder de vida tão incrível, que ele consegue gerar vida. E ele continua dizendo, assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Olha só que interessante, o que Paulo está nos dizendo aqui? Que o Adão criado no Éden, apesar de não ter nenhum pecado,
Era um homem que precisava ser desenvolvido na sua espiritualidade. Por isso, na viração do dia, ele tinha a presença do homem perfeito chamado Cristo. E ele continua dizendo: o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem foi formado dos céus. Por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você está pensando o novo nascimento a partir do aspecto natural. Mas eu estou dizendo porque você precisa nascer de uma outra realidade. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Olha que lindo. A regeneração não é você voltar ao aspecto natural do homem natural, Adão, que não havia caído. Mas é você ser restaurado à imagem do homem glorioso chamado Cristo. É isso que acontece no nosso interior, pelo processo da regeneração, que é uma obra exclusiva do Espírito, mas ela só pode acontecer naqueles que falam: eu preciso voltar à casa do Pai. Eu preciso voltar ao lugar da relação. E durante muito tempo nós falamos que a casa do Pai é essas 4 paredes aqui. Isso é um sofisma. Porque condiciona a mente das pessoas acharem que ela está num ambiente de 4 paredes, onde tem música, pregação, mensagem, onde ela chora, onde ela sente arrepio, onde ela levanta a mão, como um retorno. Mas muitas vezes nada aconteceu de novo na vida dela, porque ela não foi regenerada. Ela continua tentando ser um homem natural, fazendo as coisas certas para Deus. Não alguém que foi recriado, que foi renascido, que tem um poder vivificante no interior dele. Que é alguém que não precisa de uma mensagem legal para ele se sentir importante. Que não é alguém que precisa de alguém dizendo: olha, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Dentro dele tem um poder vivificante. Não é alguém que está condenando os outros, mas é alguém que está levando vida para aqueles que já estão condenados. O problema é que a gente está condenando coisa que já está condenado e não está levando vida para lugar nenhum. Porque estamos vivendo como condenados. Nós somos agentes mais de Satanás do que de Deus. Nós somos mais filhos de Belial do que filhos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque não entendemos aquilo, a obra que o Espírito de Deus já fez dentro de nós, porque nós estamos querendo escutar as nossas músicas. Queremos escutar as vozes que nos autoafirmam, e não as vozes que nos colocam no caminho de desenvolvimento do homem espiritual em nosso interior. Por isso é mais fácil nós ouvirmos mensagens que falam sobre a prosperidade do que ouvir um maluco. Já morreu. E falava, como é que é? Cara. Homens como ele. É mais fácil nós ouvirmos uma música que fala das coisas que Deus tem que fazer para nós, do que nós cantarmos uma música que fala dos atributos de Deus, que coloca em xeque quem nós não somos. É mais fácil. É mais fácil eu cantar enche a minha casa, enche a minha vida, mexe com as minhas estruturas, mas me deixa bem. E de fato, eu trilhar o caminho onde eu estou rasgando o meu coração para Deus. E Paulo está dizendo aqui que esse processo da regeneração não é você voltar a ser um homem natural, apenas com tudo certinho.
Não é você voltar a ser uma pessoa especial que ninguém pode chamar de criatura porque é filho. Você pode ser filho, mas pode ser um filho mais velho. Você pode ser filho, mas pode ser um filho pródigo. Você pode ser filho de Adão. Você pode ser filho de alguém. A questão é, quais são as evidências desse processo que nos torna imediatamente uma pessoa renascida, para que possamos viver como renascidos? Essa é a obra do Espírito. Então, a regeneração tem a ver com o processo em que nós nos tornamos pessoas de uma nova natureza. Temos essa nova natureza porque permanecemos naquele que é a fonte dessa natureza, que é Cristo. Então, o processo da regeneração nada mais é do que uma resposta do Espírito para a oração de Jesus em João capítulo 17, porque ele orou: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com você. Ou seja, que eles partilhem da mesma natureza que eu tenho. Porque é por causa dessa natureza que eu posso ouvir você, que eu posso fazer o que você está fazendo. É por causa dessa natureza que eu não preciso fazer as coisas para que você me aceite. É por causa dessa natureza que eu sou participante de tudo que você tem, de tudo que você é. Esse é o processo da regeneração. Que ela é um resultado em nós, não da resposta que nós damos, mas da própria obra do Espírito de Deus, que está mexendo em nossa estrutura, trazendo as evidências da obra de Cristo, da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo. Na regeneração, aquilo que nós não tínhamos, destituídos da glória de Deus, passa a habitar em nosso interior pela presença do próprio Espírito. Porque se o Espírito é de Deus, ou seja, ele carrega nele todo o quê? Toda a glória de quem Deus é. O Espírito é a testemunha da relação perfeita entre Deus Pai e Deus Filho, porque ele é a verdade. Temos a verdade habitando dentro de nós para aqueles que têm o Espírito, mas muitas vezes damos mais vazão e procuramos mais as coisas que têm a ver com o nosso coração enganoso do que de fato com a verdade. Porque essa verdade vai colocar em xeque. Vai colocar em xeque. É por causa da regeneração que nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. É por causa da regeneração que a glória da qual estávamos destituídos se torna novamente parte de nós. É por causa da regeneração que nós somos chamados filhos de Deus. Por isso que a regeneração ela é posicional, nos coloca de novo numa posição de filhos. Ela é também espiritual, porque vai desenvolver em nós as virtudes e esses atributos de Deus, as características de Cristo sendo desenvolvidas dentro de nós. Quando nós renascemos, nós somos bebês. E se o Cabral não exercer disciplina sobre a Ana Letícia, o que a Ana Letícia se torna daqui a alguns anos? Por isso que o Espírito continua nos disciplinando, ou seja, ele continua estabelecendo limites, nos ensinando que a vida que nós tínhamos, as coisas que nós desejávamos, não fazem sentido com a vida de Cristo. É quando nós começamos a descobrir aquilo que nos é lícito, mas não nos convém mais. Por quê? Porque nós temos uma vida muito mais gloriosa dentro de nós. É quando nós descobrimos que nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas estão nos edificando, ou seja, estão desenvolvendo o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, para que possamos de fato refletir a grandeza de Cristo. Quando eu começo a perceber que eu não sou mais controlado pelas coisas e que eu posso escolher
Porque agora, dentro de mim, eu tenho uma vida vivificante, que está promovendo vida. Por isso que a gente vai olhar para alguns ensinos de Paulo e falar assim, cara, mas por que ele está dizendo isso? Quando ele fala assim, olha, se aquilo que você vai fazer é um tropeço para o seu irmão, por mais lícito que seja, deixe de fazer na presença do seu irmão. Porque ele está dizendo, você é livre para dominar todas as coisas. E você é livre para abdicar de coisas por amor ao próximo. Por quê? Porque dentro de você tem uma vida vivificante. Que você não vai buscar nas coisas a satisfação, porque dentro de você está satisfeito. Você está tranquilo. Esse efeito espiritual, ele também se torna um efeito prático. Porque passamos a buscar aquilo que nós não buscávamos antes. Passamos a buscar a santidade, passamos a buscar o amor, passamos a buscar a verdade. Por quê? Porque dentro de nós agora há uma vida que está borbulhando, que está se desenvolvendo, que está crescendo. E por isso Paulo gemia. Porque ele fala assim, o meu corpo está se degradando. Está passando os anos, as rugas estão aparecendo. Mas dentro de mim há uma vida que está crescendo. Ou seja, a vida de Deus começa a pressionar a nossa vida. E ele fala assim, eu quero que alguém me liberte desse corpo. Ou seja, eu não quero mais que o meu corpo físico limite aquilo que está se desenvolvendo no meu interior. E esse é o processo do corpo glorificado, a segunda ressurreição. Porque esse corpo hoje nos limita. Mas esse corpo glorificado, ele não tem limites. Não está limitado ao tempo, não está limitado ao espaço, não está limitado às leis da física. Porque é um corpo capaz de comportar todas as virtudes, toda a graça, todo o poder de Deus. E o que isso muda na prática? Muita coisa. Porque ao invés de você pegar seu filho e apenas ficar trabalhando no comportamento dele, você vai começar a ensiná-lo sobre a consciência do pecado. Você vai começar a ensiná-lo que ele precisa passar pela experiência da regeneração, que ele precisa nascer de novo. Você vai ensiná-lo que porque se ele já nasceu de novo, ele precisa buscar uma vida de santidade, buscar aquilo que é correto. Você não vai trabalhar o comportamento, você vai trabalhar as inclinações do coração que estão levando àquele comportamento. Você vai começar a analisar se aquele comportamento não está presente na sua vida. E seu filho pode estar apenas reproduzindo aquilo que você está vivendo. Você vai começar a pensar que você não é um super-humano, um super-crente. Você não vai começar a impor goela abaixo das pessoas o comportamento que você quer que elas tenham para esconder as imoralidades que estão no seu coração. Você vai começar a ser uma pessoa normal. Simples assim. Você não vai precisar construir toda uma vida para que alguém ache você importante. Pelo contrário, cada vez você vai estar mais escondido naquele que de fato é importante. Você vai deixar de procurar um lugar para ser visto. A sua oração vai ser sempre, Cristo, que você seja visto, que você seja percebido, que você seja reconhecido, que você seja encontrado. Essa é a importância da regeneração. E vai também nos reposicionar na nossa relação com todas as coisas que acontecem à nossa volta. Porque a regeneração, ela não acontece na natureza.
Porque a regeneração é o restabelecimento da imagem perfeita de Cristo em nosso interior. Quem é portador da imagem e semelhança de Deus? A humanidade. E essa humanidade, mesmo na queda, continua desenvolvendo tudo o que faz, porque de alguma maneira é essa imagem que o torna humanidade. Ou seja, depois da queda o homem não deixou de fazer música, depois da queda o homem não deixou de construir coisas, depois da queda o homem não deixou de descobrir coisas, depois da queda o homem não deixou de fazer coisas boas. A questão é que a mente com que ele faz essas coisas e aquilo que ele projeta nessas coisas já não é mais essa glória de Deus. Mas em tudo que nós vemos, manifesta atributos desse Deus. Por mais terrível que tenha sido o homem que fez aquela ponte, que projetou aquela ponte, por mais devasto que aquele homem seja, aquilo que ele fez só foi possível porque Deus deu à humanidade a capacidade de criar e construir coisas. Mas, como pessoas recriadas, nós não apenas fazemos coisas boas, como a nossa vida é uma própria oração a Deus, como a nossa vida é uma própria música para Deus, como na nossa vida sobe o incenso que é um aroma suave e agradável a Deus. É quando Deus vai nos encontrar e não vai ter algo contra nós. Pelo contrário, vai reconhecer em nós não as nossas obras pessoais, mas a obra daquele na qual nós estamos inseridos, que é o próprio Cristo. Por isso o processo da regeneração, ele é muito importante, porque somente homens regenerados vão poder vivenciar a experiência daquilo que Isaías fala no capítulo 58, que vão ser reconstrutores dos lugares assolados, restauradores dos lugares antigos. Homens que vão reparar as coisas que foram afetadas e deformadas pelo pecado. Olha só como Deus ele tem uma maneira incrível de trabalhar. Porque ele poderia, no processo da regeneração, pegar o Bruno e tornar esse homem um homem perfeito. Mais que perfeito, né? Um homem que jamais pecasse, um homem que jamais errasse, um homem com tudo em ordem, tudo certinho. Não ia ter nenhuma vírgula para Manu falar do Bruno. Hoje, né? Hoje tem, né, Manu? Tem uma lista, né? Eu não lembro que desenho que era, que ele entrava numa sala que tinha aqueles armários, né? Sabe aqueles arquivos? Que ele puxava aquela gaveta nunca acabava, que tinha um monte de coisa escrita. Assim somos nós. Mas Deus não fez isso. Ele continua usando pecadores para reconstruir aquilo que foi afetado pelo pecado. Ele não usa super-homens com superpoderes. Ele usa pessoas comuns, como eu e você, que apenas entendem que tudo só é possível por causa da graça dele. Homens que reconhecem que algo de bom só pode ser feito através de nós, algo que realmente glorifica a ele, não pela perfeição das coisas que nós fazemos, mas pela vida que está presente em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Deus incrível esse, não é? Deus incrível é esse, que na sua perfeição está restabelecendo a ordem na criação, a perfeição daquilo que foi criado para ser perfeito, através de pessoas pecadoras como eu e como você.
do imperfeito, ele está fazendo coisas perfeitas. Por quê? Porque o seu filho é perfeito. E aquilo que nós fazemos completa isso que ele está fazendo na história. Porque somos regenerados e renascidos. Quais são as evidências na sua vida de que você de fato é uma pessoa renascida, nascida da água e do Espírito? Quais são as evidências de que você é um sacerdote? Quais são as evidências de que você tem consciência do seu pecado? Quais são as evidências? Vamos colocar em pé?